Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Mello, sou professor orientador da Gurus de Concursos e eu queria iniciar o vídeo de hoje trazendo justamente uma reflexão para você. Será que você já parou para pensar no tempo que você tem gastado na execução de cada atividade e no impacto que isso pode estar trazendo nos seus estudos e na evolução do seu planejamento? Bom, é justamente sobre isso que eu vou falar hoje e eu queria iniciar o vídeo trazendo a importância da gente manter um bom equilíbrio entre a velocidade e a qualidade nos estudos e justamente não deixar se cair pelos extremos. Tempo é um recurso finito, né? A gente não tem o tempo infinito e a gente tem que saber muito bem como a gente vai usar e administrar esse tempo. Então, para começar, é interessante a gente partir de um parâmetro que o tempo de execução das atividades médio é de 90 minutos. Evidentemente, a gente vai passar deles em algumas atividades, vai passar desse tempo, porque, poxa, já é um assunto que a gente tem mais dificuldade, menos afinidade, como também, às vezes, um assunto que a gente gosta mais, tem mais afinidade, a gente tende a executar ele em menos de 90 minutos. Mas esse é um bom parâmetro para você, como aluno, ter na hora de estar executando a atividade, se saber se você está fazendo ela muito rápido ou, de repente, muito devagar. E eu queria também começar aqui trazendo o erro que eu considero ele menos comum, mas é um erro que a gente não pode cometer, que é o erro da velocidade excessiva, né? A gente não pode cair no erro de fazer atividade correndo só para terminar logo, sem entender nada ou sem absorver nada do conteúdo. Você, na prática, você vai estar se enganando, né? A gente tem que manter um padrão mínimo de qualidade ali quando a gente está executando a atividade e sair da atividade melhor do que quando a gente entrou. A gente tem que levar alguma coisa daquela atividade. Por mais que seja um assunto difícil, um assunto que de repente você absorveu pouco, ficou meio abstrato para você, mas alguma coisa você tem que levar daquela atividade. E um padrão que eu acho que pode servir como parâmetro para você ver se você está se encaixando nesse caso, que eu acho que, baseado na minha experiência de outros gurus, acontece, é quando o aluno praticamente em todas as atividades ele está executando elas em menos de 40 minutos, e quando a gente vai olhar o desempenho dele, ele dificilmente passa dos 70%. A gente tem de um lado o aluno executando as atividades em menos de 40 minutos e de outro lado com um desempenho sempre abaixo de 70%. Então, se você abrir lá na plataforma e identificar esses números, talvez você esteja incorrendo esse erro de estar fazendo as atividades com uma velocidade excessiva. E dois exemplos que eu gosto sempre de trazer, que eu acho que ilustram muito bem essa situação, é do aluno que lê a teoria correndo, sem estar fazendo um estudo ativo, sem estar se conectando com o que ele está estudando. Ele termina a atividade praticamente da mesma forma que ele começou, sem ter entendido nada daquele assunto ainda. E justamente também nas questões, é o exemplo clássico do aluno que ele faz as questões como se ele estivesse no jogo. Ah, acertei a questão, errei. Para ele tá no mesmo, né? Ele não busca aprender com os erros, entender as alternativas ali das questões, aprender com o comentário do professor. Ele simplesmente faz a questão como se estivesse num jogo, não se importa muito em tentar melhorar os pontos que ele errou. Um outro ponto também que eu queria trazer, que é um erro muito comum, tá? Do aluno iniciante, que é o tempo de execução das atividades muito longo e maiores do que 90 minutos. Evidente que, além de prezar pela qualidade do estudo, como eu já falei, a gente tem que executar as atividades num tempo razoável, né? E aí, quando a gente tem um aluno ultrapassando constantemente as atividades de 90 minutos, e muitas das vezes, às vezes o aluno executando todas as atividades em mais de 2 horas, isso é um caso que a gente já tem que ligar ali um sinal de alerta, tá? E aí a gente tem que falar aqui agora sobre o que pode estar levando o aluno a executar essas atividades em mais de 90 minutos. São vários diagnósticos e a gente vai falar aqui um pouco sobre cada um deles, né? Então é muito comum que o aluno às vezes traga aquela mentalidade da escola, da faculdade, em que ele estudava o assunto para fazer a prova no dia seguinte. E aí ele sentia uma necessidade de esgotar tudo que ele podia estudar daquele assunto naquele momento. Evidente, se você vai fazer a prova amanhã, você tem que estudar o máximo possível daquele assunto agora. Não dá para você negociar e deixar para depois. Mas o estudo para concurso, ele é muito diferente. A gente está falando aqui de um estudo a longo prazo. Você que de repente aí começou a estudar, está no início dos estudos, provavelmente você só vai encarar uma prova mesmo de concurso daqui a quase um ano ou mais. Então a gente vai ter ao longo do planejamento várias oportunidades de você visitar aquele assunto e em cada visita você vai adicionar uma camada a mais de conhecimento. Você não precisa se preocupar em ver tudo daquele assunto naquele momento. Outro ponto também é que muitas vezes o aluno tem um senso, né, que se eu demorar muito na atividade é porque eu estou fazendo ela bem feita. E não necessariamente. É o que a gente sempre fala, a gente tem que dosar o custo-benefício. Tudo que você está fazendo existe um custo de oportunidade, como eu te falei. Se você gasta 1 hora a mais naquela atividade, essa 1 hora poderia estar sendo investida em outra atividade. Isso estaria contribuindo para você avançar mais rápido no planejamento. Então a gente tem sempre avaliar o ganho marginal que você vai ter de fato investindo mais tempo do que o previsto ou necessário naquela atividade, porque você poderia estar usando aquilo já para avançar em outra atividade do planejamento. E assim, outro ponto também, o aluno iniciante às
vezes ele não se dá conta. Mas é muito conteúdo quando a gente estuda para concurso. Quando a gente começa ali, tá nas metas iniciais, com poucas disciplinas às vezes, ainda tendo avançado pouco ali no planejamento, a gente acha que é possível a gente fazer a coisa com uma forma perfeccionista. Mas na prática não é. Quando você estiver lá na frente, e talvez você, se conhecer algum concurseiro mais experiente, você vai falar com ele, e você vai ver que às vezes lá na frente você vai ter tendo que dar conta com 10, 12, 14, 15 disciplinas, e já tendo avançado bastante nesse conteúdo. Então você vai ver que a eficiência é muito importante. Não só no pré-edital, mas principalmente no pós-edital. Essa é uma qualidade que o concurseiro, o aluno, ele tem que ter para chegar bem preparado no pós-edital. Saber ser bem eficiente, saber analisar o custo-benefício de cada momento e cada atividade que ele vai empregar o seu tempo. Saber dosar a energia das coisas. Também outro erro muito comum que eu vejo do aluno iniciante é justamente essa questão de anotações excessivas, resumos escritos à mão, principalmente o resumo escrito à mão. É dito e feito. O aluno, quando ele pega e começa a ficar escrevendo muito, ele vai demandar muito mais tempo que o necessário na atividade. Além da gente hoje já não recomendar o resumo escrito à mão, você vai ver isso mais aprofundado num vídeo especificamente sobre resumos, né? O resumo escrito à mão, ele vai demandar muito mais tempo para você executar aquela atividade, e isso vai trazer um baixo custo-benefício e fazer com que atrase o seu avanço no planejamento. Outro ponto também é que a gente tem que entender que o feito é melhor que o perfeito. A gente tem que tomar muito cuidado com o perfeccionismo, tá? E assim, às vezes você tá naquele assunto ali e tal, como eu te falei, você vai ter outras oportunidades de revisão. Não entendeu 100% daquele assunto naquele momento, passa adiante. Não vale a pena você ficar travado o tempo todo. Enquanto eu não entender isso daqui, eu não vou avançar adiante. Às vezes, principalmente você vai ver isso com uma matéria como contabilidade, né? Quanto mais você avança no planejamento, mais as coisas vão se encaixando, vão fazendo sentido. Às vezes uma coisa que você tá ali naquele momento, você tá lendo, tendo dificuldade, lá na frente, quando você tiver avançado mais no planejamento, que você voltar naquele assunto de novo, aquilo vai fazer muito mais sentido. Outro ponto também que faz às vezes o aluno demorar um pouco mais na atividade, e aí uma coisa que eu acho mais simples, porque naturalmente isso vai se resolver, é a falta do hábito de leitura, né? Muitas vezes a gente, quando começa a fazer o curso, eu mesmo me encaixo nesse perfil, tava um bom tempo então, sem ter o hábito de leitura. Então é natural que ao longo do processo de estudo, a gente consiga reduzir o tempo de execução das atividades, não só porque a gente vai ganhar velocidade de leitura, mas também porque a gente vai conseguir executar as atividades de questões num tempo muito mais rápido. É natural que quanto maior aumente o nosso domínio daquele assunto ou daquela disciplina, a gente consiga diminuir o tempo de realização das questões. Até mesmo a nossa velocidade de raciocínio tende a ficar mais rápida conforme a gente avança nos estudos. E aqui também eu queria trazer algumas exceções que eu acho que são situações onde a gente tem que avaliar bem o custo-benefício, porque são os casos onde os desequilíbrios podem fazer sentido, tá? E aí eu acho que para ficar mais claro, eu vou trazer dois exemplos aqui. Primeiro, um exemplo do pré-edital, onde a gente tem, por exemplo, um aluno avançado em determinada disciplina, mas que ainda tem um assunto ali que ele tem muita dificuldade, mesmo já sendo avançado, ou seja, ele já passou por aquele assunto uma, duas, às vezes 3 vezes, mas ainda assim ele sente uma dificuldade. Nesse tipo de caso, isso, por exemplo, aconteceu muito comigo com estatística, TI, alguns tópicos de contabilidade, eu precisei extrapolar um pouco mais o tempo de execução daquela atividade para assistir uma videoaula, para melhorar o meu material de revisão, para poder me debruçar realmente e tentar resolver aquela lacuna. Então, às vezes, quando você tem esse tipo de situação, pode fazer sentido sim, você passar um tempo a mais do tempo previsto daquela atividade para tentar sanar essa lacuna, principalmente quando você está numa situação de pré-edital e é um erro, uma dificuldade que já persiste há muito tempo. Outro ponto também que é normal, às vezes, que o aluno precisa passar um pouco do tempo de 90 minutos, é quando a gente tem aquela revisão de várias aulas e o aluno não tem um resumo tão estruturado. Então, também é comum que às vezes você precise passar um pouco mais do tempo, divida aquela atividade até em 2 momentos, se ela se alongar muito, mas são desequilíbrios que, sendo a exceção do planejamento, podem até realmente fazer sentido, tá? E agora eu vou dar um exemplo justamente do contrário. É um exemplo de, por exemplo, o aluno está no pós-edital, tem uma carga horária estrita, aconteceu um imprevisto, ele está atrasado, pode sim fazer sentido ele reduzir o tempo de execução da atividade, até mesmo abrindo um pouco mão da qualidade, aquele atraso que ele tenha seja diluído, para ele tirar o atraso, ou pelo menos não deixar que aquele atraso aumente, né? A gente sabe que podem acontecer imprevistos e de repente a meta se tornar não mais dentro da sua realidade de carga horária daquela semana, né? Então, nesse caso, pode sim fazer sentido você aumentar a velocidade de execução da meta, reduzindo a qualidade, para você tentar salvar o todo e continuar conectado com aquele planejamento de pós-edital. Até mesmo, por exemplo, uma disciplina que você tem maior domínio, uma disciplina que você já tem muita facilidade, aquele assunto que você já está bem batido, faz sentido você passar por ele, às vezes, bem rápido, só para você não ignorar totalmente aquela atividade, mas para você justamente focar no todo do planejamento e não ficar tão atrasado. Acho que a gente conseguiu alcançar bastante aqui o intuito do nosso vídeo. Queria agradecer aqui a você que assistiu aqui conosco. Muito obrigado por tudo, pessoal. Até a próxima.